você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Fala minha turma, tudo bem com vocês? Olha com quem que eu tô aqui hoje. Vim na casa do homem, campeão da Libertadores de 2023, Nilson Silva. Falei pra vocês, prometi pra vocês aí que eu vim aqui gravar uma matéria com ele pra gente falar de Libertadores da América, falar desse time do Fluminense aí que... Perguntei pra ele em off aqui já, né? Se o Fluminense vai ser campeão mundial. Será que ele vai responder, rapaz, pra gente? E aí, Nilson, tudo beleza com você? Grande Cristiano Santos, tudo na paz, né? Graças a Deus, muito tranquilo. Não tem o que reclamar não, né? Não tem o que reclamar. Pô, né, rapaz, com esse título aí de Libertadores da América dá bom demais. Pois é, deixando mas ainda com a razão ainda, né? Mas com a emoção também. A gente sabe que durante muito tempo fizemos aí parte aí da história do programa de esporte. Naquele momento a gente está sempre com a seriedade e imparcialidade, mas nós nunca negamos os times, né, que a gente torce, os times que a gente torce, porque sempre a gente respeita quando tá com o microfone ligado, sempre na seriedade e imparcialidade. E essa conquista, né, depois de muito tempo, né, são 15 anos de espera depois daquela angustiante. Era para ser a segunda, né? Era para ser a segunda, né, mas de qualquer forma veio no momento certo, com o enredo bem aí desenhado direitinho, né, bem bacana de se ver. Foi muito bacana, legal demais. Nilson, conta um pouquinho para mim aí. Quando começou esse ano, você esperava que o Fluminense, pelo time que o Fluminense montou, já vem algumas temporadas já montando esse time com o Fernando Diniz, e antes do Fernando Diniz também, mas principalmente com o Fernando Diniz, você esperava que o Fluminense fosse conquistar esse ano de 2023 a Libertadores da América, ou você projetava a próxima? Cristiano, eu acho o seguinte, quando começou o ano, janeiro de 2023, na montagem dos times, o Fluminense aparecia como um dos... Eu falei, quando a gente estava na Rádio Nova Vida, eu falei para você, o Fluminense esse ano realmente briga pelo título. Briga pelo título, tem condição de buscar algo bom na temporada. Até porque tinha montado um time até razoável, né? Alguns questionamentos com relação à questão de jogadores com uma certa idade e tudo, mas já havia uma expectativa e tudo. Talvez não era o principal favorito. Ainda assim... Se falava muito em Flamengo, em Palmeiras. Pelo final sendo Maracanã. E o Atlético Mineiro, pela questão de investimento e tudo. Mas tinha sim aquela expectativa, principalmente na Copa do Brasil. Eu acho que eu pensava ali assim, o Fluminense buscar, ou até mesmo no Brasileirão também, uma classificação. Mas aí a temporada foi se iniciando e aí foi se ratificando com algumas atuações. Eu acho que a partir do momento que o Fluminense venceu o Campeonato Carioca, porque todo mundo fala, não, o estadual não tem como servir de parâmetro. Até certo ponto, não. Porém, não foi um campeonato estadual carioca, mas sim contra o adversário muito forte, muito forte, que era o Flamengo. Que também seria um concorrente do Flamengo, assim, seria pela Libertadores, do Fluminense, perdão,
pela Libertadores da América, né? Então, o Fluminense, as atuações contra o Volta Redonda, beleza, ótimo. É um time limitado, mas mas é um time que não tinha perdido para nenhum dos grandes até então. E assim, se perguntar, o Fluminense ganhou de 7-0 do Volta Redonda. Eu questionei naquele set por causa da questão da federação, que teve aquela briga e tudo. Mas aí fica assim, será que qualquer outro time que colocasse ali ganharia de 7 do Volta Redonda? Eu não sei, pelo apetite e tudo, a vontade do Fluminense. Então, naquele momento, o Fluminense fez pode vir coisa boa durante. E aí a temporada foi se desenhando, né? Na Copa do Brasil, o Fluminense nas oitavas pegou o Flamengo, e aí já não estava tão bem nos 2 jogos, né? No momento ruim, né? No momento da temporada. Deu aquela oscilada natural que acontece, mas de qualquer forma, o Fluminense conseguiu, ao longo da temporada, né? E a oscilação é normal de nenhum time. Eu não vi nenhum super time ainda passar o ano todinho. Não, isso não existe, né? Não tem jeito. E aí vai se desenhando o caminho, né? Mas quando foi que você teve a certeza? Falou assim, não, esse ano é o ano que o Fluminense vai ganhar a Libertadores da América finalmente. Eu acredito que quando o Fluminense, na Libertadores mesmo. Na Libertadores. Eu acho que aquele jogo contra o River Plate, o 5-1 contra o River. No Maracanã. Eu acho que ali... Porque muita gente fala, não, porque o River perdeu um jogador, mas o River continuou jogando do mesmo jeito pra cima do Fluminense. Eu acho que aquele jogo ali falou mesmo assim, ó, a gente pode não ser campeão, mas nós estamos aqui. Nós vamos chegar. Então ali, depois do segundo turno oscilou um pouco, né? Mas naquele momento eu acho que aquele jogo contra o River Plate, e ali... E é bom lembrar também, Deus, que o grupo do Fluminense era um dos mais difíceis da Libertadores. Grupo difícil. Me relembra que tinha o da Strongest. The Strongest, que é um time boliviano que é a questão da altitude. O River. E o Sporting Cristal. Que era treinado pelo brasileiro. Thiago Nunes. Depois ele saiu, mas na época era ele. Então era um grupo muito difícil, considerado o grupo da morte. Era um dos grupos mais difíceis que tinha. Porque se a gente for analisar, o Flamengo, com todo o investimento, pegou um grupo me recordo aqui, Alcas, Nublense e o Racing. Muito fácil, teoricamente, para passar, e o Flamengo mesmo assim teve dificuldade. Teve dificuldade de passar em segundo lugar. E ainda correu isso, um duelo no final lá, entre Alcas e Nublense. Se tivesse um outro resultado diferente, o Flamengo poderia, na última rodada... Ainda correu o risco de perder a vaga. Correu o risco de perder a vaga. Eu acredito que o Fluminense, num grupo desse, daquela forma que ele estava no início do jogo, ele tinha sobrado. O grupo do Palmeiras também foi um grupo... Tranquilo, sossegado também, sem nenhum problema. O do Internacional também foi um outro grupo bem mais fácil. O Inter com o Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense, que foi um grupo também mais... Foi um grupo, ao lado do Fluminense, foram os 2 grupos mais difíceis. Realmente. Mas aí seguiu e achei que aquela vitória mostrou. Aí depois o Fluminense oscilou, que perdeu o Alexander, perdeu o Keno, perdeu o Felipe Melo, lado esquerdo todinho. Deixa eu colocar aqui para mostrar um pouco mais você, porque você que tem que aparecer, porque você é o campeão. E aí acabou que ao longo aí foram desenvolvendo essas possibilidades, né, que a gente coloca assim, dá para acreditar? Aí vai criando expectativa, algumas oscilações também, como a gente diz, né, o Fluminense depois que perdeu o Alexander sentiu demais, muita gente falava. Jogadoraço, né, Nilson? Rapaz, o Fluminense, você falou na questão de descobrir jogadores. O Fernando Diniz, ele consegue fazer jogador velho jogar bola, ele consegue recuperar jogadores. Esse é o verdadeiro técnico. Eu só acho que Fernando Diniz não vai dar certo na seleção brasileira por causa das máfias que existem na seleção. Porque se falasse assim com o Fernando Diniz, você, Fernando Diniz, se vira, a seleção quem escala é você. Eu tenho certeza que Fernando Diniz convocaria muito mais jogadores que atuam no Brasil do que na Europa, para dar uma balançada, porque eu acho que uma das coisas que está precisando é isso. Não que no futebol brasileiro exista melhores jogadores do que na Europa, não é isso. Mas, vou dar um exemplo. O jogador, o Vitor Roque, foi vendido, ele se machucou, aí não teve muita chance na seleção. Mas se qual a chance dele jogar na seleção? Ele no Atlético Paranaense ou ele jogando no Barcelona? Agora ele pro Barcelona, né? Então assim, quando o jogador está muito valorizado, você vê essa escada. Você vê o jogador é convocado para a seleção e imediatamente ele é vendido. Então,
Hoje nem saiu. Pode concluir. Então, assim, eu acho que o Fernando Diniz, eu até falei com um amigo hoje, o Fernando Diniz e qualquer outro técnico que entra lá, tem aquela questão, o patrocinador pressiona, a própria CBF pressiona também o técnico para convocar Neymar, convocar aquela base que vem jogando na seleção brasileira, que joga na Europa. Aí aqui no Brasil você convoca 2, 3 jogadores, tá beleza. Hoje, se a gente for olhar, dá para convocar mais jogadores do futebol, que atuam no futebol brasileiro. Ou eu estou falando alguma besteira? Não, perfeitamente. Inclusive, a convocação que saiu hoje à tarde, ainda há pouco, né? Hoje à tarde saiu a convocação para... A gente está gravando esse vídeo aqui no dia 6, né? Ele vai para o dia 7, você está assistindo aí no dia 7. E o Diniz acabou de convocar a seleção. E eu acredito que essa convocação dele tenha sido melhor do que as outras que ele fez. Porque ele levou o Endrick. Eu não vi eu vim para cá para gravar com isso, eu não vi a convocação. Eu vi a convocação rápido, mas eu me recordo que tem Paulinho do Galo, merecidíssimo. Muito, já jogando muita bola. Justíssimo. Porque, convenhamos, o que Richarlison e Matheus Cunha tá jogando, meu amigo, não tem como. Não dá, né? Então, dessa vez, eles não foram convocados. E aí, outra convocação, outro jogador que ele trouxe também foi o Douglas Luiz, que tá jogando demais. Douglas Luiz, ex-Vasco, que joga na Inglaterra. Aston Villa. Então, foi convocado também. Então, mereceu também. E o Henrique saiu aí nessa convocação, que é outro garoto também que tem promissor aí também. E agora que bote para jogar também. Porque eu acho que o Diniz também na seleção, como você falou, é a questão também de dar tempo para fazer esse treinamento, de trabalhar, de montar o elenco e fazer com que os jogadores entendam o esquema dele. E na seleção brasileira, às vezes não é possível fazer isso, porque tem que voltar, o jogador se machuca, ou não está no bom momento, aí você volta, aí você tem que ter outro esquema, né? Outra característica de jogador. E no clube ele já pega ali e vai. Mas, de qualquer forma, a conquista da Libertadores também passa muito pelo Diniz. Pelo estilo dele, de nunca abrir mão do que ele quer. Nunca abrir mão. O cachorro quer participar também. Está querendo participar da live aqui, Luke, aqui também, né? Mas, de qualquer forma, ele tem muito dele, porque ele não quis. Muita gente falava, inclusive técnicos famosos, né? Muda o seu estilo, Diniz, muda, você tem que mudar. Ele não mudou. Ele não mudou, foi lá. Ele só melhorou o estilo de jogo dele. Ele deu uma melhorada. Deu uma melhorada, porque a questão... Realmente, o que ele fazia era no Oeste, né? O que ele fazia no Oeste era assim, era sem... É aquele case. Aí Toma 10 e não tá isso. Mas hoje o futebol dele sair jogando é consciente. Jogadores, aquilo ali não, o Diniz faz no jogo, não é, ele no treinamento, ele faz no treinamento aquilo e aí executa no jogo. E isso é você dar uma continuidade a um trabalho que começou lá no Oeste, que não era muito bem desse jeito, mas com o Fluminense foi o time que mais deu oportunidade para ele para fazer esse trabalho. Você vê no São Paulo tinha esse toque de sair de lá, mas quando começou a dar errado, que o São Paulo começou a perder, tomar de goleada, o que a imprensa paulista fez? Caiu em cima dele. No Diniz tem que mudar, como você falou, tem que mudar a estratégia de jogo, tem que mudar o modelo de jogo. E ele não ficou lá. O discurso, que se o caso o Diniz perdesse essa Libertadores, a matéria já estaria pronta. Já estaria tudo escrito lá. Diniz mais uma vez perdeu, os memes iam estar lá. E outra, Nilson, em relação à seleção brasileira, iam falar que, como falaram quando ele foi chamado, pelo amor de Deus, como é que coloca um cara que nunca ganhou nada? Eu vi jornalistas falando isso, apresentadores, coloca um cara que nunca ganhou. Gente, a questão não é se você ganhou muito ou ganhou pouco. Quantos treinadores que ganharam muito foram para a seleção brasileira e o Tite? Tite ficou 2 Copas do Mundo. O que ele fez lá? Até então era o melhor técnico que a gente tinha. Ainda acho que ainda é o melhor técnico brasileiro. Para mim, eu ainda acho. Acho que com essa conquista não por causa da conquista, pelo trabalho que o Diniz vem fazendo no Fluminense, eu acho que Diniz, e com a confirmação desse título aí também, eu acho que Diniz passa à frente dele. Mas teve a sua oportunidade. E não foi assim. E tiveram paciência com o Tite. Tiver paciência. Agora, será que vão ter paciência com o Diniz? Essa é uma pergunta, porque o Diniz ele tem as suas ideias, as suas convicções. Porque muita gente vai lá nas suas matérias e publicam Fluminense e Vasco, Campeonato Brasileiro,
primeiro turno, acho que foi no primeiro turno mesmo, que 1 minuto de jogo o Fábio sai na saída errada e o pé que acaba rolando a bola ainda era o centroavante que ele estava, o Pedro Raul, né? Era Pedro Raul. Pedro Raul vai lá e faz o gol do Vasco. E aí tudo se comenta, aí ó, tá errado. Agora eu vejo poucos jornalistas mesmo comentando os 2 gols que o Fluminense fez contra o Internacional na semifinal da Libertadores, que começou de lá, com o Fábio. Mas, Nilson, é aquela coisa, quando as jogadas dão certo, o trabalho dá certo, o Fluminense sai tocando bola. Porque o Fluminense é um time, para quem não entende de futebol, vê o Fluminense tocando bola lá atrás, toca a bola, porque a intenção do Fluminense é chamar o time, porque se ele passar daquela linha, se eu estiver errado, você me corrige, se ele passar daquela linha, ele vai pegar o quê? O time todo aberto, o time adversário. Aí o Fluminense usa o que tem de melhor, que é a velocidade. Né? A velocidade e a conclusão da jogada, um Cano que, assim, dispensa o que a gente for falar dele aqui. O Cano não tem... A gente não tem como falar do Cano, porque é impressionante. Meu Deus do céu, o cara... Que joga, né? Eu vou te falar uma coisa. Faz de gol. Sinceramente. Aí o Cano ficou uns jogos sem marcar aí no Campeonato Brasileiro. Aí todo mundo já fala. Nossa senhora, Cano... Entrou pelo Cano. Entrou pelo Cano, é tanta piadinha. É tanta piadinha. Só que aí você vê se o cara fez 13 gols nessa Libertadores da América. Ele fez a mesma quantidade de gols que o Boca Juniors inteiro fez. Aí você vê o Cano. Falar sobre o Cano, né? É um dos grandes nomes também. Eu acho que o jornalista, né, o Carlos Eduardo Évora, radialista, que você também tanto conhece da Rádio Globo, espetacular, muito sensato. Ele falou antes que se o Cano, a Libertadores, conquistasse, que o Cano se tornaria um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Eu também acho, viu? Eu acho que tem tudo para ser, porque o Fred tá no coração, tá, mas essa conquista do Cano aí, meu amigo. Mas o Fred não. O Fred, como você diz, está no coração do torcedor do Fluminense, mas quando ele for lembrar de uma conquista, que a gente pode chamar da maior conquista do Fluminense. É a maior conquista do Fluminense. Então, assim, o Cano tá lá. O Cano tá lá. E assim, ó, o Cano, 36? 35 anos. Vai fazer 36 anos. O Cano joga 3, 4 anos aí, tranquilo. E as pessoas, assim, eu não assisti ao jogo. Acho que o pessoal pode parecer uma coisa, mas a questão do trabalho eu só assisti depois, não assisti ao vivo. Trabalho de turno aí é complicado. E o que o Cano fez, não só, além do gol, de bloqueio, de matar contra-ataque. Deu uma bloqueada lá de... Meu Deus do céu, foi coisa impressionante a disposição do Cano. Então, ele se mata e se entrega em campo. Cristiano, e você que vai estar nos acompanhando aqui depois, vai estar vendo aqui esse vídeo aqui, você do outro lado aí, pergunte e analise aí, veja em todos os jogos do Fluminense quantas vezes que o Cano entra impedido. É raro. Ele está sempre bem posicionado. Ele é muito exato ali, né? Ele vai no movimento, porque eu tive que ouvir de alguns torcedores, de um torcedor especificamente, de conhecido meu, falar. Foram 2 conversas que eu tive com relação ao Cano. Uma foi que o cara falou: o Cano dá muita sorte. Caramba, aí eu falei: não. Aí depois, outro dia, eu tive que ouvir, antes do confronto contra o Internacional, de um torcedor do Fluminense falando que tinha que dar chance para a molecada, que tinha que tirar o Cano, que o Cano não era decisivo, não. Aí eu parei a conversa na hora, eu falei: meu amigo, se o Cano não é decisivo, então quem é decisivo? Eu pensei, não cheguei a falar para ele, eu falei: não, mas como o cara faz gol demais, não pode não é impossível. Aí, porque é impressionante, é claro que não é só pro Cano. Eu não gosto muito disso, de falar bem assim, é o herói, é vilão. Eu não gosto de rotular isso em conquistas. Eu acho uma final pode acontecer as duas coisas, né, Wilson? É como o Fortaleza. Dá um exemplo do Fortaleza, que o Fortaleza, aquele rapaz que perdeu o pênalti, batesse, era gol. Pode crucificar o cara, falar, não presta mais, acabou a carreira. Não pode fazer isso. Não pode. Porque o cara tá ali. Só quem perde, quem tá onde? Lá. Então tem que ter calma também nessa hora, nesse momento, né? Então, aí, porque numa conquista como essa, a gente tem vários momentos, porque a conquista não é só a final. Não é só ali,
para muita gente é só ali, chegou na final ali, é só aquilo ali, não teve um trabalho antes, nada, né? É porque algumas pessoas, por exemplo, Campeonato Brasileiro, aí tem muita gente que tem o último jogo, não, só perdeu, ganhou o título por causa que na última rodada estava na rivalidade, brigando, deixou. Mas esquece que são 38 rodadas. Da mesma forma, na Libertadores. Então, Às vezes começa até na temporada anterior, né? Talvez. O planejamento para ganhar a Libertadores do ano que vem. Talvez nós tenhamos uma exceção nessa própria Libertadores, que é o Boca Juniors. Porque se o Boca chegou na final da Libertadores, acho que é Romero. Aí é o principal, sem dúvida nenhuma, foi o Romero. Mas no Fluminense existe aqueles momentos. Alcântara foi artilheiro, foi importantíssimo, mas você tem uma primeira fase, o Nino fazendo um gol importante, Felipe Melo jogando bem também, Felipe Melo impressionante também. Você tem o John Arias em alguns jogos, o Keno. Aí você vai para as oitavas. Jogadoraço também, o Keno, né? E o André? André também. Meu Deus do céu. O que a gente estava comentando ali em off, Nilson, é a questão que você falou agora aí de André. André dificilmente vai ficar na próxima temporada, né? Dificilmente. Tem 3 times da Inglaterra querendo. O Mário Bittencourt deu uma declaração, acho que no início desse ano, que não iria sair ninguém, porque a meta era ganhar a Libertadores. E o André não saiu, porque não chegou proposta. Chegaram inúmeras propostas. Irrecusável. Irrecusável. Mas o presidente falou assim, vamos ganhar a Libertadores esse ano, o ano que vem eu libero você. E ele deu uma palavra, ele falou que ele deu uma entrevista esse dia que ele falou que ele não saiu por causa que ele deu a palavra com o Fluminense. Isso. Então, ele ganhou a Libertadores, conseguiu o objetivo. Vai vir proposta pro André. Eu acho que até, assim, eu não sou daquele torcedor que... Menino chegou uma proposta agora pro Menino. Acho que vai pagar a multa. O Northern Force. Isso, o que levou Scarpa, né? Eu acho, assim, que é um clube pequeno, por mais que já tenha conquistado Champions e tudo. Também eu acho que dá para um pouquinho mais, né? Assim, pensar numa proposta para um Arsenal, Mas talvez o pensamento seja de ir lá, Nilson, fazer um bom trabalho e de lá um time maior, né? Um time maior. Talvez seja isso. O Scarpa não deu certo lá, o Danilo tá lá, tá jogando bem, mas é um time que está brigando. Não é um time que vai brigar por título lá. Não vai brigar por competições europeias, então. Mas a questão do clube chega a pagar a multa, né? Tem a multa, tá lá. Mas quando a gente falar, então, oitavas de final. A primeira fase eu acho que ficou ali, um canto também sendo muito decisivo, tudo, os jogadores. Nas oitavas de final, contra o Argentino Júnior, tem aquele problema do Marcelo, né? A expulsão do Marcelo. E o nome, talvez um dos principais, é Samuel Xavier. O Fábio teve momentos espetaculares. O Fluminense tem várias histórias interessantes, né? De enredo de Fábio. Aí você tem Samuel Xavier jogando 43 anos. 43 anos. Fábio tem, gente, 43. Eu duvido os críticos. Se você olhasse para frente assim, Fábio estava acabando, foi dispensado no Cruzeiro. Ninguém foi atrás de Fábio. Só o Fluminense. Falando assim de time grande. Ninguém foi atrás, só o Fluminense. Só o Fluminense que se interessou bem, Fábio. O Mário Bittencourt, ele deu uma entrevista na ESPN no Bola da Vez e ele falou sobre a contratação de Fernando Diniz, de Fábio. E foram coisas que a gente pensa. Antes de concluir, desculpa te interromper, foi verdade que Fernando Diniz deu uma declaração, não sei se é verídico essa declaração dele, porque a gente vê tanta coisa no vídeo, né? Que não foi o Fluminense que contratou ele, foi o Diniz que pediu para voltar para o Fluminense. É verídico isso? Não é bem assim, não foi bem assim, ficou aquilo que o Diniz não chegou a pedir, mas ele estava na cabeça que queria voltar e tudo, e ele falava que na semana, pensando naquilo ali, e aí quando saiu, né, o Abel, o Mário Bittencourt pensou, eu acho que eu vou contratar o Diniz, eu tô pensando no trazer o Diniz de volta. Trazer o Diniz de volta. Aí no que ele tá ali naquele pensamento, só no pensamento, a esposa dele, de Mário Bittencourt, liga para ele e fala bem assim: agora está na hora de você trazer o Diniz. Aí que ele pensou naquilo, não, só pode ser uma coisa, não tem nada não. Aí, um toque de Deus, né? É o toque de Deus naquela hora, naquele momento, e ele foi lá e ele ligou, né, pro Diniz, o Diniz prontamente queria vir, ele estava querendo sair. Porque naquela saída de 2019, eu mesmo fui um dos que questionei a saída do Diniz naquela época. Por mais que não tinha resultado, mas você via coisa boa. O trabalho, né? O Fluminense jogava bem, criava. É aquela falta de equilíbrio, porque o Fluminense... É a questão do futebol brasileiro que é assim, né? O último jogo que o Diniz comandou o Fluminense
foi contra, acho que o América Mineiro, não sei se foi contra o América de Natal. Eu não me recordo, foi uma equipe, aí não era tão expressiva do futebol brasileiro. Eu sei que o Fluminense criou 34 finalizações, chances claras de gol. Não concluiu, não tinha o Germancano, né? Não tinha um artilheiro assim, né? Não tinha. E aí no contra-ataque a equipe chutou uma bola e fez um gol e venceu. Aí depois. E era sempre esse domínio. E aí agora, quando ele volta, o ano passado, 2022, ele pega um time melhor. E como a gente fala muito, você falava a questão de que não ganha, que o pessoal só rotula isso aí. Eu ouvi um comentarista hoje falando que o Diniz agora tem que continuar só na seleção, sair do Fluminense, ficar só na seleção porque ele ganhou. Se ele não ganhasse, não beleza, não tinha nada. Então quer dizer que o cara não ganhar... Eu acho que até falei no canal sobre isso. Eu acho que o Diniz, terminou a Libertadores, campeão ou não, o Diniz tem que decidir. Eu também acho que tem. Porque não atrapalhou, ainda bem, não atrapalhou. Mas se atrapalha, se o Fluminense perde, por exemplo, o Internacional, o próprio torcedor do Fluminense ia falar o quê? Tá com a cabeça... A cabeça na seleção. Que ele chegou na semana, não foi? Chegou em cima. Porque... Exatamente. A semana todinha ele ficou lá, que não foi ele que treinou o time. Não foi ele que treinou o time naquela semana. Só que assim, o time do Diniz está aqui já. Já está pronto. Está pronto. Não precisa fazer, mas não tem mais o que fazer no Fluminense ali. Faz isso, faz... Não. Então, assim, eu sou defensor de que, não porque foi campeão agora, sou defensor de que o Diniz tem que decidir. Mas só que ele, com palavras dele na apresentação da seleção, ele disse que só aceitou ir para a seleção brasileira interinamente, acordou com o presidente da CBF, se ele ficasse também no Fluminense. Agora, não sei depois dessa conquista o que ele vai ser. Se ele vai preferir ficar no Fluminense ou na seleção brasileira. Agora, é complicado você levar uma temporada inteira dessa maneira. Porque vão ter datas FIFA aí. E aí a pressão, né? A pressão de torcedor ficar falando. E até para você, negócio de que se você convocar jogador, se ele convoca 2, 3 jogadores do Fluminense, vai falar que porque ele treina no Fluminense. Se ele convocou outro jogador rival, falou que é para desfalcar. Vai desfalcar. Se não convocou. Por que não convocou? É porque tá com... Então, de qualquer maneira, ele vai sofrer uma pressão muito grande. Vai sofrer muito grande. E aí, ele volta, porque também a gente fala da questão de conquistas e tudo. O treinador é importantíssimo. Mas ele precisa também ter um time bom para conquistar. Se o Diniz, nesses times que ele pegou, acho que o mais competitivo, que realmente foi o melhor que o time que ele pegou, foi esse, o Fluminense. Não alguns jogadores questionáveis e tudo, mas ele pegou. E tem a cara dele. Ele conseguiu montar, os jogadores entenderam no esquema, porque ele tem jogadores que precisam, essenciais para manter o esquema dele, né? Como o André. O André é espetacular. Aí tem a saída de Nino. Porque se ele tiver um zagueiro que não tem... A gente percebeu isso aí quando o Fluminense... Ano que vem vai ter que ir no mercado. Quando o Nino não tá, o Fluminense sofre. Porque o Nino, gente... O Nino é um zagueiro que... Ele, além de ser rápido para defender, ele tem uma qualidade para sair com a bola impressionante. E também sabe orientar ali os jovens, né? Que tá subindo ali. Então, até os companheiros que já estão há mais tempo com ele no time, com a experiência que o Nino tem, experiência assim, de Fluminense, vai por aqui, vai por lá, não faz isso, não dá chutando, toca aqui, toca com o Fábio. Então, isso conta muito também. Qual foi o momento mais difícil nisso? Quando você falou assim, eita, agora não vai dar, não, vai ficar esperando mais uma vez essa Libertadores da América. Teve algum momento que você pensou isso? Caramba, assim... Nessa campanha do Fluminense? Nessa campanha aí, quando o Fluminense perde aquele jogo pro River Plate, e ele perdeu... Na fase de classificação. Na fase de perdeu pro The Strongest, e fica com um Sport de Cristal. Ele empata no Maracanã, a torcida, eu até achei ruim que a torcida no empate deu uma vaia. Ele classificou com empate, né? Classificou com empate e correndo risco. Ele tomasse um gol, ele estava fora. Ele tomou um certo sufoco do Sport Cristal. Naquele momento ali, colocou risco. Mas dentro da competição mesmo, acho que o risco maior foi contra o Internacional. Na semifinal, né? Na semifinal contra o Inter, meu amigo. Contra o Inter. O jogo do Maracanã? É o jogo do Maracanã. Quando fez aquele 2-1, que o Inter virou aquele jogo 2-1, Aí você falou, o caldo desandou.
eu disse, agora é o seguinte, se o Fluminense sair... Como diz o Denilson Moiô. Todo momento 2-1 que eu estava assistindo esse jogo, eu estava acompanhando, ainda falando com os amigos, eu falei, é o seguinte, o Fluminense tem que sair vivo desse jogo aqui hoje. Porque pra mim eu achava que se o Fluminense saísse derrotado daquele jogo no Maracanã, eu acharia muito difícil. Ia ser um baque muito grande, né? Ia ser um baque fora de casa. Muito grande mesmo. Então, naquele momento ali que o Fluminense consegue um empate com um jogador a menos e ainda teve chance de virar, eu falei, o Fluminense vai conseguir essa classificação. Vai conseguir a classificação para a final, porque o Internacional não soube matar. E no outro jogo também o Inter teve chance também, né, de fazer 2-0 e perdeu. Agora o Fluminense podia contratar Ené Valencia. o Fluminense tem que agradecer esse título também, Ené Valencia, que Ené Valencia perdeu os 3, pode colocar assim? 3 gols, eu diria mais 2, assim, dessas 3 chances que ele teve, talvez aquela que ele saiu arrancando, o Cano, talvez ele não conseguiria fazer aquela arrancada, porque o Cano não tem essa velocidade toda para colocar. Aquela cabeçada e aquela bola que saiu na cara do gol, o Cano guardava no mínimo uma. Nilson Silva com sua camisa 10, deixava os 3 daquele? Acho só não na velocidade. Não dá para marcar não. Agora, o Cano é diferencial, por isso que muita gente fala, e antes desse confronto, muita gente colocava naqueles famosos que tem 1-1, né, que fala aí. Vamos... Para ver quem é melhor e tudo. Várias pessoas colocam o Ené Valencia como melhor do que o Cano. E o Cano já tem uma... O Cano já tem uma história. Já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu fico assim impressionado. E aqui é sem clubismo, gente. Carioca, né? Foi na Copa do Brasil também o Cano, né? Ele não chegou a ser artilheiro, né? Foi do Carioca e do Campeonato Brasileiro, né? Eu fico assim pensando, sem clubismo nenhum, a gente sabe que eu tenho a razão e a emoção, assim, como é que algumas pessoas veem o futebol? Porque o Cano, artilheiro do mundo 2022, foi o cara que fez mais gol. Foi até elogiado pela FIFA. A FIFA colocou ele, como é que ele chamou ele? A FIFA nomeou ele, eu não estou lembrado aqui agora, mas a FIFA chama ele com o nome de... Sei que o nome fala sobre artilheiro. Chamou ele de artilheiro, vamos colocar assim esse nome, artilheiro. A FIFA homenageou ele, né? Você imagina, a entidade maior do futebol homenageou o cara e a imprensa daqui do Brasil, da América do Sul, ainda critica o cara. Aí faz 1-1, aí o cara vai lá para justificar o voto. Quem você escolhe? Aí é momento, é história de carreira? Não, um momento. E não vamos analisar o que fez na Libertadores. Aí, não, até agora o Ené Valencia foi mais decisivo para o Internacional. O Ené Valencia tem quantos gols no Campeonato Brasileiro? Acho que tem 4 gols, 3. E fez depois da Libertadores, fez 3 gols na Libertadores. O Cano já tinha feito um hat-trick contra o River Plate. Fez 2 na estreia. Aí tinha feito gol contra o Olímpia. Gol decisivo contra o Olímpia. Ô Deus, querendo ou não, Deus. Aí como é que você vai colocar? Como é que o cara não é mais decisivo do que gente? O Ené Valencia, ele pode ter algumas qualidades que o Cano não tem. Tem mais velocidade, explosão. Mas finalização ele não ganha do Cano, não. Não ganha, não tem aqui no futebol brasileiro hoje para finalizar igual o Cano, não tem. Dentro da área o Cano não tem. É insuperável. Se a bola chegar para ele, chegar 2 bolas, 3 bolas, 2 ele bota para dentro. Ele precisa talvez de um toque só. Talvez as 3, mas depende de como essa bola chega, né? Eu me recordo de 2022 para cá, sinceramente, acho que teve 2 ou 3 vezes que eu vi o Cano fazer uma finalização que você falava gol, assim, dava para fazer. E mesmo assim, mas gol feito mesmo, assim, acho que eu nunca vi o Cano perder. Eu não me recordo. Agora, você já falou da emoção da primeira fase, do mata-mata, e conquistar a Libertadores da América agora. Você é um cara que acompanha muito futebol europeu, né? Você conhece tudo de futebol europeu, quem acompanha a gente no esporte sabe das pitadas que Nilson dá no nosso sempre gravando vídeo pra gente, falando sobre muitos assuntos aqui no canal.
E aí, cara, como é que é Fluminense agora enfrentar você que conhece muito, acompanha muito, e o seu Fluminense vai jogar contra um time europeu que você acompanha demais e é o principal time hoje a ser batido, não só pelo Fluminense, não que os dois já estejam na final, tem que passar por uma semifinal ainda para chegar na final, mas como é que você vê esse Fluminense? Será que o Fluminense consegue desbancar esse time tão poderoso do Haaland e companhia? Rapaz, e assim, é um duelo dos sonhos, acho que de todo mundo, Fernando Diniz contra o Guardiola. Todo jogador, né? O cara quando ele estiver lá, sei lá, com não sei quantos anos, ele vai falar assim, eu joguei contra o Haaland, joguei contra o Manchester City no auge. O duelo Fernando Diniz e Guardiola é muito aguardado. Agora sim, é muito difícil, até porque também, como a gente diz a semifinal, é muito traiçoeira. Não vai com essa onda não, né? Já foi fácil, né? Hoje em dia... Vai com essa onda de Manchester City. Ainda mais com essa injeção de dinheiro aí desses mundos árabes aí. Não vai com essa de que Manchester City pode esperar, essa hora vai chegar, que não vai no embalo do Real Madrid, não. Quem seguiu o exemplo. O Fluminense não vai cometer esse erro aí, não. Acho que não. Porque as equipes árabes, elas estão muito fortes. Tem umas equipes do México também. Muito, né? Muito, então, é complicado. O Fluminense tem condição? Tem. Chegando numa final, uma possível final que a gente imagina, e tomara que aconteça entre Manchester City e Fluminense, né? Qualquer equipe brasileira ou da América do Sul que chegar no Mundial hoje, ele vai ser franco atirador. Ele vai ser um mero franco atirador. Eu posso te dizer uma coisa? Para mim, é a última chance de um brasileiro ser campeão mundial. Também concordo. Para mim. Porque depois, não que vai acabar, o Mundial de Clubes ele não vai acabar. Ele vai ter de ano em ano. E vai ter o Mundial com 24 clubes, de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Então, assim, vai ser muito difícil. Para mim, é a última oportunidade. Mas você está falando que vai continuar o Mundial de ano em ano. Mas é difícil. É difícil. É porque você vai ter mais clubes da Europa, né? Você vai ter mais clubes. Então... Esse de 24 de 32 equipes, né? 32 equipes. Tá bom, você elimina o Manchester City, você pega o Chelsea, um Bayern de Munique, um Real Madrid, Barcelona. Então, aí você pega outras equipes de menor, um Liverpool, um Arsenal que tem outro investimento. Não tem para onde você correr. Assim, você vai com então tem o nível vai virar uma Copa do Mundo de clubes de verdade. Aí vai virar um mundial. E eu acho assim, a não ser que seja a questão de chaveamento e tudo, mas esse super mundial, a chance de nós tivermos aí a final europeia vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Então a gente fala o seguinte, o Manchester City... Uma lavada do América do Sul aqui. O Manchester City, ele é favorito contra qualquer equipe da América do Sul e qualquer equipe do futebol europeu também. É hoje o melhor time do mundo. Porque eu não estou falando aqui, eu estou falando do momento, gente. Em termos de história, o maior clube do mundo é o Real Madrid. Isso aí é... Não que os outros sejam pequenos, mas são 14. É 14. Eu na Espanha eu gosto mais do Barcelona, mas eu gosto mais. O Real Madrid é diferente. Mas o Real Madrid você vai brigar contra a história? Aqui não tem fanatismo, você não vai brigar contra a história. O Real Madrid não tem como contextualizar de jeito nenhum. É a mesma coisa de você ficar naquela discussão Cristiano Ronaldo e Messi. Você não vai chegar em lugar nenhum. Não vai chegar o Messi. Eu prefiro o Messi, mas eu vou falar que o Cristiano Ronaldo não presta, que é um robôzão. Os números tá aí, o cara, um artilheiro disparado, então vai estar entre os melhores da história. Então o Manchester City hoje, ele é favorito, porque ele tem o Guardiola como treinador, ele tem uma equipe super sólida com o Hazard, com o Rodri, o Foden, que é outro jogador que está arrebentando também, De Bruyne ainda está contundido, mas em breve deve voltar. Então é um time de jogadores de seleção. O Ederson, goleiro da seleção, que é lá, né? O Paul Walker na zaga, o Garcia. Para vocês que ele entende tudo. O zagueiro eu só lembro do Haaland, que é o artilheiro. Então é um time Bernardo Silva, o canhotinho, que joga demais também. É um time massa, então é favorito. Então vai dar uma goleada no Fluminense se você pegar. De repente pode acontecer e pode não. Pode dar jogo. O time que abre também espaço, ele marca em cima também, quer a bola, mas ele dá espaço. Ele vai marcar em cima, então vai dar espaço. O Fluminense gosta de jogar com espaço. Pode acontecer,
se acontecer, vai ser uma zebra, mas a gente já tivemos alguns exemplos. O Chelsea contra o Corinthians contra o Chelsea, o Internacional contra o Barcelona, o São Paulo contra o Liverpool. Então, em uma partida só. Igual o Fluminense é muito mais time do que o Boca Juniors, mas em uma partida só chegou um determinado momento do jogo que poderia até perder o título. Um jogo só é muito complicado, mesmo você tendo o melhor time, realmente. Nilson, queria que você falasse com os nossos inscritos no canal Cristiano Santos Radialista aí, falasse um pouco aí dessa sua paixão pelo Fluminense, que o pessoal conhece, Nilson Silva radialista, Nilson Silva gente boa, o cara super profissional, o cara que vem aqui, todo o seu profissionalismo, permite que eu venha na sua casa e bata esse papo com você aqui, mas fala do torcedor Nilson Silva e depois fale um pouquinho da pessoa Nilson Silva, por favor. Pois é, assim, a torcida, né, pelo Fluminense, eu já fui mais paixão, né, do que razão. O mundo do rádio, né, me ensinou a ter mais essa análise feita mais com racional, com razão, mas tem a paixão, né? Sou torcedor, não vou negar, né? Sou torcedor Fluminense e tem uns momentos que a gente não tá lá comentando, né? De extravasar. E ela começa assim de uma forma até muito curiosa, inusitada, porque meu pai não é muito de torcer para time, né? Ele sempre foi ligado no futebol e ele me levava a gente porque ele jogava bola também. Ele gostava de bater uma bolinha, era baixinho, mas era bom cabeceador. Era bom de bola? Era cabeceador. Era cabeceador de fazer alguns gols de cabeça. Depois acabou tendo um problema, né? Uma bolada acertou no seu olho e perdeu praticamente mais de 80% da visão. Aí não jogou mais bola. Mas mesmo assim, ele era um apaixonado, ele levava a gente, mesmo assim, depois pra gente acompanhar os jogos lá em Pedra Preta. E assim, pela pouca lembrança que eu tenho, a gente acompanhava algumas partidas também, volta e meia no rádio. Tinha um time, depois que eu fui ver, passou um tempo, que tinha um time lá em Pedra Preta, onde a gente morava, que chamava Fluminense. E assim, a minha mãe fala que ela comprou as camisas, que ela foi em Vitória da Conquista, comprou as camisas, comprou na época, tinha uma camisa do Botafogo, do Grêmio e do Fluminense, e que eu escolhi a camisa do Fluminense, né? Caramba, cara, que legal. Essa história eu não sabia, não. E aí, a partir disso aí, que eu acredito que foi isso aí que ficou, né? Aí, eu nasci em 78, 84 ali. Estava com 6 anos naquela época, o Fluminense conquistou, né? 80, 84, 85. Tava, né? E provavelmente deve ter sido por causa disso aí que nasceu. Pegou a era eu acredito que tenha sido mais por isso, naquela época ali. Naquela época estava a criança ali ainda, né? Acompanhando, veio o rádio ligado ali, Fluminense campeão brasileiro e tudo. E ali começou essa paixão, essa torcida pelo Flu. E aí ficou mais para razão do que paixão depois do rádio e tudo, mas tem um momento que eles extravasam. Dessa vez, em 2008, foi muito frustrante. 2008, acho porque o 2008, eu acho que foi uma frustração muito grande, porque vocês eliminaram 2 gigantescos times. Da forma, com um cenário parecido com o da agora também. Vocês eliminaram o São Paulo e o Boca. E o Boca também na semifinal. Diferente, esse não era esse Boca. Era um time. Um Boca era espetacular. O Boca daqueles anos lá, anos 2000 lá. E o Fluminense jogando bola. E assim, naquela época jogando bola, perdeu em casa. E aí, 15 anos depois, tem a chance. Eu falei, não pode ser dessa vez. Dessa vez tem que ser agora. E fez 1-0. Mas é isso mesmo. Isso vai ser o time, né? O título veio, né? Com muita alegria. Não pude nem acompanhar a partida, né? Que estava trabalhando. E aí foi muita ansiedade, sem dúvida nenhuma. Para cair num dia que você não estava trabalhando, né? Pois é, moço. Mas eu confesso que eu acho que esse mês de outubro, quando saiu aquela escalação até o dia 4, acho que foi um período mais longo que eu já vivi. Parece que não chegava. E passa. E quando na última semana, meu Deus do céu, fico aquilo assim, vai ser agora. As noites viravam 2. E você acompanhava, e aí via algumas outras notícias da Não Sei Esporte para fazer. Mas valeu a pena. Eu acho que valeu. Acho que o torcedor do Fluminense também, que está esperando, mereceu essa conquista. Acho que o Fluminense merecia. 2008 já tinha merecido também, mas foi a questão de bateu na trave e a questão da arbitragem naquela época também prejudicou demais o Fluminense. Foi um pênalti claríssimo que teve quando o Fluminense não deu, que seria o gol. O regulamento era diferente. Se naquela época fosse uma final só, eu acho que o Fluminense teria ganho
tranquilamente, porque o time do Era muito superior. Era muito superior. Só a questão da altitude mesmo que prejudicou o Fluminense acabou perdendo o primeiro jogo. E quis o destino que o mesmo adversário que vai ser da Recopa. Rapaz, o futebol é muito massa por isso. Quem vai ser o adversário do Fluminense na Recopa? A LDU. Então, você imagine. Vai valer dar o troco? Vai valer o troco? Ou seria bom pegar numa final da Libertadores de novo? Vale, eu acho que vale. Mesmo? Também eu acho que vale. Eu acho o seguinte, eu não sou, assim, achar que a Recopa, meu Deus, isso é mundial, disso tá por cento, é campeão. É um título que... De um jogo só. É um título... Tudo agora vai se tornar mais especial para o Fluminense conquistar devido ao adversário. Que vai estar um clima no Maracanã, meu amigo. Vai ter uma festa. Uma festa gigantesca, né? Então, e a torcida do Fluminense abraçou essa causa. Aí criou até a música, né? O Tricolor, né? Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. A hora chegou realmente. E aí, assim, o time que ganha, ele vai querer montar um outro time mais forte, manter para outro. Vai perder algumas peças, mas ele tá sempre disputando. Igual o Corinthians, é a obsessão pela Libertadores. O Corinthians ficou muito tempo sem disputar, mas foi disputando, uma hora ganhou. Você tem que disputar, tá ali disputando, uma hora você ganha. O Palmeiras e Flamengo ficou um tempão aí, conquistou uma conquista, ficou um tempão sem conquistar, voltou a conquistar de novo, cada um conquistou duas. Conquistou duas aí. E o que você projeta o Fluminense para esse ano de 2024? Saindo um pouquinho desse Mundial que você já falou, é difícil de conquistar, mas está aí, de repente o Fluminense surpreende todos nós. Né? Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma temporada boa, se o planejamento for bom. Acho que o Mário Bittencourt também é outro. A gente fala dos pilares do Diniz, mas o Mário também tem muito mérito também. Eu só acho que ele exagera quando ele é o ego dele, né? Ele é um eu não sei se você concorda comigo, você que está nos assistindo aí. Tem hora que ele dá uma de Eurico Miranda. Isso. Ele é daquele tempo lá. É isso, Ele viveu o tempo de Eurico Miranda. Então, acho que ele pega um pouquinho daquilo. Tem hora que ele fica com aquele ego de achar que não é. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. O trabalho que ele faz no Fluminense é de tirar o chapéu. Porque assim... O que o Mário Bittencourt encontrou no Fluminense... terra arrasadíssima. Ele melhorou tudo lá. Um dos principais méritos dele, porque muita gente fala da conquista, mas o principal mérito que eu acho do Mário Bittencourt é que depois da gestão dele, o Fluminense começou a pagar em dias. Começou a pagar em dias o salário, começou a segurar jogadores, fazer contratos melhores. O Fluminense estava indo no mesmo rumo que Botafogo e Vasco. Tava. Porque... antes da chegada de Mário Bittencourt. O Fluminense sempre teve uma base boa, meu amigo. Sempre teve uma base boa. O Marcelo saiu quando criança, retornou agora. O Fluminense sempre tem uma base boa, mas o problema é que não sabe segurar, não sabia fazer contrato. O Fluminense até recentemente perdeu vários jogadores de graça. O Fabinho foi de graça, os gêmeos saíram praticamente de graça, o Evanilson que veio. O Fluminense montou um time bom aí com alguns contratos, não sabia fechar contratos, perdia jogadores. E aí, esse ano de 2024, acho que o Fluminense, eu acredito que ele deve perder André e Ninho. Tem proposta pelo Arias também, pelo Zenit, mas o Arias a diretoria vai chamar para renovar, para mantê-lo. Perder os três, eu acho que aí vai ser um baque muito grande. Vai ser difícil encontrar. Para vocês. Porque nós estamos falando de jogadores que já estão acostumados de um esquema e são jogadores essenciais para esse esquema funcionar. Principalmente o Ninho e o André. O Alexander, que deve ser o substituto imediato aí, ele tem potencial também, mas ele caiu um pouco depois da contusão, mas ele pode ser que volte. Claro, a gente não pode afirmar que futebol é uma coisa muda muito rápido, né? Mas eu acho que o Alexander, acho que lá para o meio da temporada que vem, acho que ele chega a proposta para ele também. Acho que a temporada que vem, acho que ele, pela leveza do Fluminense ter ganho a Libertadores, tira aquele peso. Aí fazer a pré-temporada ele vai crescer mais. Ele já está crescendo já. Acho que é um jogador espetacular. Eu considero ele um jogador de nível de seleção. E assim, tem uma molecada boa na base do Fluminense. Eu acho que o Fluminense também, o Mário que a gente fala que tem muito mérito, mas ele fez algumas besteiras também. Ele contratou alguns jogadores que não deram certo. E que alguns jogadores... Mas acertou muito, né? Acertou mais do que errou. Então eu acho que o Fluminense precisa para 2024, principalmente,
A questão deu azar também na defesa, porque ele perdeu o melhor zagueiro depois do Nino, que era o Vitor Mendes. O Manuel também, que poderia, na questão todos os dois acabaram suspensos, né? O Manuel por doping e o Vitor Mendes, a questão das apostas. E aí só ficou com o David Braz, que por sinal, convenhamos, entrou bem demais na final. Quando o John Kennedy é expulso, ele entra muito bem. Então eu acho que é um jogador que dá para manter para a questão de elenco. Acho que dá para manter. Você tem um jogador desse, porque não para ser titular, mas quando precisar vai colocar. Muito, né? E principalmente o ataque, que eu acho que o principal ponto do Fluminense é a questão do ataque. O Lelê definitivamente não deu certo. O empréstimo termina agora, acredito que o Fluminense não vai renovar com ele. Com o Vasco para contratar o Lelê. E tem o Ione Gonzalez, que vai continuar a questão de dívidas anteriores e tudo lá. Também não é jogador para Fluminense. Para chegar assim. Ele foi até o último naquela assistência contra o Internacional, que ele deu pro meio. Mas não é aquele jogador que você olha pro banco e fala, vendo assim, vamos lá, Ione, resolve o jogo. Então muda. O John Kennedy muda, cara. Muda. Então você precisa de jogadores desse estilo. Nesse estilo que você tem. É um time que vai disputar mais competição, então você precisa qualificar mais ainda o seu elenco para você sair de lá. Porque o Fluminense hoje no meio-campo ele tem jogadores que saem e não cai tanto o nível. Porque ele tem lá, tem o Alexander que está no banco, o Pouco Martinelli durante muito tempo, o Lima, que entrou muito bem também na final. O Lima, por sinal, que é um jogador muito criticado pela torcida, mas o Lima jogou em quase todas as funções do Fluminense. Jogou de primeiro e segundo volante, jogou no lugar do Ganso, no lugar do Keno, no lugar do Arias. E assim, a temporada dele foi boa, Nilson. A temporada foi boa, né? E alguns moleques da base lá que o Fluminense tem, o Isaac, acho que tem que dar mais oportunidade para ele também. O João Neto aqui de Livramento, que é outro garoto também que tem qualidade. E lá na base tem um Cauã Elias, de 17 anos, que já está jogando no Sub-20, da seleção Sub-20, e artilheiro, que esse aí também, se trabalhar direitinho, principalmente se ele pegar... Com o Diniz, com certeza vai ter oportunidade. Com o Diniz, aí tem. Vai ter oportunidade. Nilson, queria te agradecer demais, parabéns mais uma vez pelo título. O Fluminense merece, porque assim, presenteou o time que... O melhor time. Porque se a gente fosse, como você falou no começo do ano, o melhor time no papel era o Flamengo. O time para ganhar a competição, aquela coisa do torcedor do Flamengo, não, nós vamos ganhar porque vai ser no Maracanã, nós já estamos na final. Eu ouvi muito isso, certamente você ouviu muito isso também. Mas o Fluminense, quietinho, com o Fernando Diniz, trabalhando quietinho, em silêncio, não fazendo muito alarde, conseguiu o título merecidamente. Então, parabéns. Obrigado por receber o Cristiano aqui, viu? Aí eu conversei com você antes. Não, Cristiano, vamos bater um papo lá para a gente falar de Fluminense. Você nem costuma fazer isso, né? Você falou, Cristiano, você sabe que eu não sou muito de fazer isso, velho, mas, poxa, meu time foi campeão, bora gravar um vídeo desse aí para o pessoal conhecer um pouco do torcedor Nilson Silva, conhecer Nilson Silva também um pouquinho, né? O cidadão aqui está querendo passar aqui também, né? Ele está querendo passar aqui aqui é o empresário de Nilson. Ele está agoniado, já que está querendo ir para a caminhada. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Eu que agradeço e mais vezes que a gente possa bater esse papo legal aí também. Grande abraço a todos e vamos lá, dar o like, deixar aí a sua curtida. Deixa o empresário passar, passa aí, empresário, passa. Ele está querendo aparecer, deixa ele aparecer, vira ele aqui. Bom, vamos lá, Lucas. Pode falar. Vai aparecer aqui também, ó. Também é campeão da Libertadores. Obrigadão, que Deus abençoe a família. Estamos juntos. É isso aí. E assim que precisar também, lógico que você está gravando uns vídeos para nós aí, grava sempre vídeo aqui falando de futebol pra gente. É isso aí. Grande abraço. Valeu, Deus. Estamos juntos. Valeu, Deus abençoe.